Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. Hoje eu quero meditar com você no que os problemas podem fazer por nós. Como assim, irmã? O que os problemas podem fazer por nós, sim, porque os problemas eles são pedagógicos. As tribulações, elas são pedagógicas. Elas têm o intuito de nos ensinar. Nós podemos enfrentar os problemas e vencê-los, ou nós podemos nos deixar ser derrotados pelos problemas. Depende da nossa atitude e depende de como nós os enfrentamos. Tiago, no capítulo 1, no versículo de número 12, ele nos diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado o homem que foi pelo Senhor provado, porque depois de ser provado e será provado, receberá do Senhor uma coroa de honra. Então vamos aprender um pouco com esse texto de Tiago. A primeira coisa que nós aprendemos com esse texto é que Deus pode usar os problemas, Deus pode usar as tribulações para chamar a sua atenção, para chamar a nossa atenção. Às vezes, Deus precisa acender uma fogueira debaixo de nós para que nós possamos nos movimentar, para que você possa se movimentar. Problemas muitas vezes nos apontam uma nova direção, nos apontam e nos motivam a uma mudança. Muitas vezes passamos por problemas porque estamos estagnados e precisamos mudar de atitudes. E os problemas muitas vezes são usados por Deus para chamar a nossa atenção, para chamar a sua atenção. O autor de Provérbios, o sábio Salomão, no capítulo 20, no versículo 30, ele diz que os vergões da dor nos purificam. Às vezes é preciso uma situação dolorosa para mudarmos os nossos caminhos. Às vezes estamos indo numa direção que não é boa para nós, porque a palavra de Deus também nos diz que há caminhos que para o homem parecem seguros, mas o fim deles são caminhos de morte. Muitas vezes se apresentam os problemas porque Deus quer nos ensinar algo e quer mudar a nossa direção, quer chamar a nossa atenção e mudar a nossa direção. A segunda coisa que aprendemos nesse texto é que Deus pode usar os problemas para nos provar. Problemas também podem ser usados para isso, para nos provar, como disse aqui Tiago, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Os problemas também podem ser usados para nos provar. Às vezes, nós somos como saquinhos de chá. Aqueles saquinhos de chá que para que saia o sabor, para que a gente sinta o sabor dele, é preciso ser colocado dentro da água fervente, da água quente. E muitas vezes é preciso que eles permaneçam ali naquela água fervente por algum tempo, para que aquele sabor saia naquela água. E às vezes nós somos assim. Precisamos passar pelos problemas, precisamos passar pelas provações, pelos testes, para que Deus prove a nossa fé e veja o que é que sai de nós. E eu me recordo de Sadraque, Mesaque e Abednego, que quando foram aprovados ali naquela fornalha de fogo, quando foram confrontados pelo rei Nabucodonosor, a eles largarem a sua fé, o que eles acreditavam, e se prostrarem diante da sua estátua, senão eles seriam jogados naquela fornalha. Ele diz: faz o que te parecer bem, ó rei, mas nós não deixaremos o nosso Deus, o nosso Senhor, nós não nos prostraremos diante da tua estátua de ouro. E aquele fogo revela o sabor daquele saquinho de chá, revela o sabor daqueles 3 homens que eram uma fé firme e constante, que não se abalou diante do edito do rei, nem diante do confronto daquele rei. Permaneceram fiéis e o Senhor estava com eles naquela luta. Quando eles entram naquela fornalha de fogo,
O quarto homem aparece ali junto deles, passeia junto com eles naquele fogo, aleluia. E a palavra de Deus nos revela que quando eles saem dali, quando o rei olha e vê que tem 4 homens e manda tirar aqueles homens dali, eles saem dali, nem cheiro de fogo havia nas suas roupas. Suas roupas não foram queimadas, seu chapéu não foi queimado e nem cheiro de fogo havia nas suas roupas. A tribulação, o problema, a fornalha, a prova revelou o que tinha naqueles homens, que era uma fé inabalável. Então os problemas também servem para nos provar e revelar o nosso sabor. Terceira coisa que nós aprendemos nesse texto é que Deus pode usar os problemas também para nos corrigir. Muitas vezes nós estamos tão cegos que não percebemos os nossos erros, e Deus pode usar os problemas, as lutas, as tribulações, as provações também para nos corrigir. Um dos autores do Salmo 119, no versículo 71, ele diz: foi bom ter passado pela provação, porque a provação produziu em mim o prazer pela tua palavra. Foi bom ter passado pela provação. Tem algumas lições que nós só aprendemos nos momentos de dor e de fracasso. Por isso, muitas vezes, Deus permite os problemas para nos corrigir. Porque tem algumas situações que nós só aprendemos nos momentos de dor e de fracasso. E como disse o salmista, no final nós vamos olhar para a dificuldade e vamos dizer: foi bom ter passado por muitas tribulações, porque na tribulação eu encontrei o prazer pela tua palavra, pela tua lei. Muitas vezes nos momentos de tribulação nós voltamos a orar com convicção. Nós voltamos a buscar a palavra do Senhor com convicção, com vontade, com amor. Por isso, muitas vezes, Deus permite os problemas. A quarta coisa que nós aprendemos nesse texto de Tiago, que Deus pode usar os problemas para nos proteger. Às vezes uma tribulação, uma luta, um problema que vem e nós não conseguimos entender o porquê. É Deus nos protegendo de algo pior mais na frente. Um problema pode ser uma bênção disfarçada que impede de ser prejudicado por algo mais sério. Um problema pode ser uma bênção disfarçada do Senhor para te impedir de passar por limites. Muitas vezes limites que Deus coloca para te preservar e para cuidar de ti. Eu li uma certa vez acerca de um homem que perdeu o seu emprego, porque ele foi convidado pelo seu patrão, pelo seu chefe, a fazer algo que era antiético. Porém, ele se recusou por causa da sua fé. E ele perdeu o seu emprego. E no primeiro momento, isso pareceu muito ruim, porque foi muito difícil ficar desempregado, passou por muitas dificuldades. Porém, um ano depois, ele entendeu que aquele problema era uma maneira de Deus preservar a sua vida e a sua integridade. E um ano depois, todas aquelas manobras que estavam sendo feitas naquela administração foram descobertas e ele foi impedido porque ele tinha sido demitido de ser preso juntamente com os outros e condenado. Muitas vezes Deus permite um problema para preservar você de algo maior. Foi o que aconteceu com José. No capítulo 50 de Gênesis, no versículo 20, José diz para aqueles homens que eles intentaram mal contra ele. Ele fala para os seus irmãos, para os seus familiares: olha, vocês intentaram mal contra mim, porém o Senhor transformou o mal em bem. E hoje eu posso preservar a vida de todos vocês, a vida na terra, porque o Senhor mudou a minha história. José foi vendido, humilhado, ultrajado. José foi preso, mas Deus cumpriu o propósito que ele tinha na vida de José. Os problemas foram apenas fortalecendo José, foram preparando José para algo muito maior. E lá na frente, anos depois, muitos anos depois,
Os seus irmãos ainda estão ali temerosos, porque eles sabiam o que tinham feito com José. Porém, José olha para aqueles homens nesse versículo e diz: olha, vocês intentaram mal contra mim, porém o Senhor transformou este mal em bem, para a preservação da vida de vocês. Foi que eu fui preparado. Aleluia, glória a Deus. Deus pode usar o que você está passando hoje para transformar a sua vida, para trabalhar na sua vida, para provar a sua vida, mas principalmente para preservar e ensinar você. E por último, nós aprendemos nesse texto de Tiago, capítulo 1, versículo 12, que Deus pode usar os problemas para nos aperfeiçoar. Deus pode usar cada problema da nossa vida para nos aperfeiçoar. Esse mesmo Tiago, no versículo de número 3, no mesmo capítulo 1, no versículo de número 4, nos diz assim: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Deus pode usar os problemas para te aperfeiçoar, para que você não tenha nenhuma deficiência. Em tudo seja íntegro e perfeito. Problemas quando são respondidos e enfrentados corretamente, eles são construtores de caráter. Quando nós enfrentamos os problemas, as tribulações, as dificuldades corretamente, eles se tornam construtores do nosso caráter. Seu relacionamento com Deus e seu caráter é o que você vai levar para a eternidade. Paulo nos diz que a tribulação produz paciência, que a paciência produz experiência e que a experiência produz a esperança. E essa esperança vai te preservar firme até o dia da vinda de Jesus, quando Ele voltar para te levar para estar com Ele. Este é o ponto de todo esse texto. Deus está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não entendemos. Mesmo quando você não entende o que você está passando, há um propósito de Deus. Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando nos que estão perto de você. E essa tribulação vai produzir paciência. E essa paciência vai produzir experiência. E essa experiência vai produzir esperança. E Tiago diz que vai mais além. Essa perseverança vai te aperfeiçoar e vai tirar toda deficiência do seu ser. Este é o ponto. Deus está trabalhando em você. É melhor nós entregarmos a nossa vida a Deus, deixar Ele agir, cooperarmos com Deus e entender que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quando estiver difícil e você estiver com vontade de desistir, lembre-se de José. Lembre-se o que José passou e lembre-se quais foram as últimas palavras de José. Todo mal que intentaram contra mim era uma maneira de Deus trabalhar e transformar em bem para a preservação da vida. Deus quer preservar a sua vida, o seu caráter. Deus quer cada dia trabalhar em você para que cada dia você se torne alguém melhor. Deus abençoe sua vida e que nessas lutas e tribulações que você está passando, você aprenda com Deus e extraia o melhor, o sabor desse saquinho de chá. Que dessa luta, dessa tribulação, dessa fogueira que foi acendida debaixo de você, lhe impulsione a uma mudança, a algo melhor na sua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus continue abençoando e conduzindo a nossa nação.